E agora a gente vai falar um pouquinho sobre 5S. E para começar, eu gostaria que você explicasse um pouquinho, Haroldo, o que é 5S e quais são os benefícios que ele traz para as empresas? Jonas, vamos falar um pouco da origem do 5S, né? Então, olha só, o Japão ele saiu, como vocês sabem, da Segunda Grande Guerra arrasado fisicamente e também moralmente, e a única maneira que tinha para o Japão se reconstituir como país era a sua economia vindo da indústria. Só que os produtos japoneses naquela época não tinham uma fama boa em termos de qualidade em países consumidores, como os países europeus e os próprios Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, que foi o grande país vencedor da Segunda Grande Guerra, saiu fortalecido em termos econômicos, financiou essa reestruturação do Japão através da sua indústria, e o Japão investiu em técnicas e tecnologias até então conhecidas, tanto da Europa como dos Estados Unidos. Entre elas, tecnologias, a gestão pela qualidade. Então, dois norte-americanos foram ao Japão naquela época. Primeiro foi o Edward Deming, que ele era um especialista em estatística voltada para uma área produtiva. Em 1949, ele então foi ao Japão, fundou junto com a sociedade japonesa, a JUSE, que é a União Japonesa de Cientistas e Engenheiros, depois da Segunda Grande Guerra, e ele começou a implementar as ferramentas estatísticas relacionadas à produção. Em 1954, outro norte-americano chamado Joseph Juran já foi ao Japão para ensinar a gestão da qualidade, não é? Então, enquanto o Deming era muito forte na parte estatística, o Juran era muito forte na parte de gestão pela qualidade. Então, as indústrias japonesas começaram a tentar colocar em prática as técnicas e tecnologias ocidentais e se depararam com coisas muito básicas em termos culturais. Então, para isso, eles desenvolveram um programa que terminou no final sendo conhecido como Programa 5S, voltado para atuar inicialmente nas questões culturais que aconteciam na empresa japonesa. E que não são muito diferentes do que muitas coisas que acontecem hoje no mundo ocidental e nas empresas aqui do Brasil. Então, por exemplo, a questão do desperdício. Existia muito desperdício na indústria japonesa provocado por questão puramente comportamental. E isso a gente vê hoje aqui, a gente está falando no ano 2016, vê isso hoje acontecendo aqui no mundo ocidental, aqui no Brasil, e o mais interessante, em até multinacionais. Você tem ainda muito desperdício de recursos materiais, por questão cultural. Nós temos também a questão da própria desorganização no ambiente de trabalho, mais uma vez provocado por questão cultural. Você vai, por exemplo, na sua empresa, você vai em algumas áreas periféricas, você vê uma certa desorganização, e essa desorganização compromete a produtividade e a própria segurança do trabalho. A questão da sujeira no ambiente de trabalho e às vezes em áreas comuns, muito comum isso aí na empresa. Então você chega para trabalhar no seu turno, encontra lá uma máquina suja, né? Ao redor da máquina sujeira até provocada por pessoas. A gente não está nem falando da sujeira provocada pelas intempéries ou pelos processos. A gente vê sujeira na fábrica, nas áreas, nas empresas, provocadas por pessoas. E isso acontecia lá nas indústrias japonesas, era muito comum, ali vamos dizer, na década de 50. Depois você tinha a questão da falta de higiene das pessoas no ambiente de trabalho. E o que é interessante, a preocupação das pessoas pela higiene, Jonas, tem muita relação com a autoestima das pessoas. Então, como é que você pode exigir que uma pessoa respire qualidade se as pessoas não têm qualidade no seu íntegro, no seu íntimo, cuidando da sua própria higiene? E aí você tem o quinto S, que é a autodisciplina, que você tinha uma certa dificuldade para as pessoas, tendo conhecimento, tendo habilidade, ter a consciência, ter a educação de colocar isso aí em prática, ter uma postura proativa. Então, essas deficiências comportamentais eram muito comuns nas empresas japonesas, então foi criado esse programa para corrigir essas questões comportamentais. Hoje, né, a gente está falando aqui hoje de 2016, o 5S é uma base comportamental e física para as diversas ferramentas de gestão. Então, você não consegue imaginar uma empresa hoje produtiva desorganizada. Uma empresa produtiva, um equipamento confiável, com ele sujo. Você não consegue verificar se um operador ou alguém tem um nível de eficiência elevado, se essa pessoa tem uma postura muito comum de sujar a área ou até mesmo conviver com a área suja.
Né? Então, a questão da disciplina, como é que a pessoa ela vai cumprir normas, procedimentos técnicos que exigem, às vezes, uma qualificação superior, se ela não tem autodisciplina para colocar uma ferramenta que ela utiliza no local onde ela estava. Não tem autodisciplina para passar um turno para o turno seguinte de uma maneira organizada. Então, o 5S ele trabalha nessas questões básicas, principalmente na vertente comportamental. Claro que o 5S ele resolve algumas coisas em nível infraestrutural, né? A área fica mais bem conservada, o equipamento também, mas o preponderante do 5S é atuar na vertente comportamental da educação. Ele atua na cultura das pessoas, né? Cultura da pessoa e outra coisa, Jones, em todos os níveis da organização. Porque muitas vezes a gente trata 5S, desculpa a expressão que eu vou usar, como um programa para peão. Ou seja, um programa para piso de fábrica. E 5S ele é para todos os níveis hierárquicos da empresa, para todos os departamentos. A gente às vezes vai num escritório de grandes organizações, aqui em São Paulo, no ponto mais caro de São Paulo, na Berrine, para quem conhece a Berrine, a Faria Lima, onde eu tenho clientes, e você vê escritórios onde trabalham ali pessoas que têm uma formação acadêmica elevada, um nível socioeconômico elevado, e você vê um ambiente totalmente desorganizado. Você vai em áreas comuns, como os banheiros, copiadoras, salas de reunião desorganizadas. Então, você vê que o 5S, quando a gente fala de processo educacional, ele não é preconceituoso, ou seja, a gente não está implantando o 5S para corrigir problemas comportamentais apenas de um determinado nível de hierarquia da empresa ou de um departamento. E sim formar a cultura em toda a organização, desde a direção da empresa até o prestador de serviço que trabalha naquela empresa. Então, por exemplo, a questão da impontualidade. Né? A gente tem reuniões, que normalmente essas reuniões participam supervisores, gerentes e até mesmo diretor, e as reuniões, mesmo com essas pessoas que têm uma remuneração muito alta, ou têm um nível de responsabilidade muito alto, começa normalmente com atrasos. Então, 10, 15 minutos, né, que você perde em 2 reuniões diárias, se você somar isso aí ao longo de um dia, de um mês, para o nível de pessoas que têm assim, aquela responsabilidade de tomada de decisão, pode fazer muita falta para a empresa. E isso acontece por questão puramente comportamental. E o 5S ele corrige essas deficiências, essas mazelas culturais em todas as áreas e em todos os níveis. O pessoal fala que a culpa é do peão, mas nem sempre, em todas as áreas.